Continuando aí com relação às captações, né, os tipos de captações. Outra possibilidade, né, como eu comentei, é uma captação um pouco mais elaborada quando eu tenho um depósito aqui de areia, né? Então a água ela entra aqui, ó, aqui olhando em planta, aqui em corte, né? E aí aqui eu tenho uma deposição de areia, que é a nossa caixa de areia, né? Eu gosto de usar o nome caixa de areia para abastecimento e captação, e prefiro usar desarenador para quando é dentro de uma estação de tratamento de esgoto, porque no esgoto no Brasil também vem areia, né? A gente também tem um dispositivo muito semelhante, mas de uma outra condição. Então nessa caixa de areia, depois eu tenho aqui um outro espaço, né? Um outro compartimento onde eu consigo retirar água bombeada sem esse depósito, sem essa areia no caso, tá? Olhando aqui uma figura um pouco melhor, né? Então em planta, né? E aqui em corte eu tenho lá o manancial, né? Ele é o corpo hídrico, tem um nível de água nesse manancial. Até você pode pôr uma barragem aí, alguma coisa para elevar o nível caso haja velocidade. Depois nós temos aqui as grades, né? Para evitar a entrada daquele material mais grosseiro que eu falei, como um tronco de árvore, por exemplo. Aqui as comportas para a caixa de areia, né? Então aqui é uma tomada com caixa de areia e gradeamento, e no caso uma barragem de nível, né? E aqui a água, né, vem por gravidade e entra nesse poço de sucção. E aí eu tenho bombas, no caso aqui duas, para retirar isso aqui, essa água desse poço por recalque. Então aqui é uma captação, como a gente comentou lá no início, bem completa, né? É possível também fazer a captação em represas e lagos, no caso aqui um poço seco. Então eu construo uma estrutura que fica no ambiente seco, né? Afogado, e vou utilizar um conjunto motobomba para retirar água também. Aqui um outro exemplo de poço seco, o nível da água, né? Eu posso ter volantes de manobras aqui para essa entrada em diferentes níveis, né? Isso é importante manejar esses níveis. E aí retiro a água aqui por esse poço, né? E ele está aqui a estrutura num poço seco, né? Fora desse ambiente aqui, não tá internamente aqui, ou enfim. Lembrando que nesse caso para uma represa, por um lago, né? Aqui ó, outro caso, né? Eu tenho um maciço aqui, né? Minha válvula de pé com crivo, bombeamento, a tomada dessa água. Aí eu tenho comportas, volantes de manobras aí para poder verificar o nível que eu vou coletar essa água no meu sistema, que é uma figura um pouco mais atraente, né? Também níveis aqui diferentes, né? Meus dispositivos aqui de manobra, uma ponte de acesso aqui para poder fazer o manejo disso, certo? Um outro exemplo, né? Por baixo da barragem, então eu tenho uma bomba, né? Nesse outro ambiente, e aqui eu retiro a água, certo? Então uma tomada de água aqui. Neste outro caso também, então tem uma tubulação robusta, tiro dessa barragem, levo por esse posto, aqui retiro pela bomba, né? Outra opção que tem sido muito utilizada, né, agora é a captação com bombas submersíveis aí e flutuantes, sabendo que a gente tem reservatórios que estão cada vez mais escassos de água, e a tubulação era preparada para retirar de uma certa altura, e hoje essa altura às vezes nem chega mais, né? Ou até chega, até passa, mas depois tem uma outra estiagem depois de 2, 3 anos muito rigorosa. Então, às vezes, uma captação que seja flexível, né? E ela vá seguindo aí o nível da água, seja, é mais interessante, é mais econômica, né? Então, é uma opção também para essas essas flutuantes. Acontece que muitas vezes eu não tenho isso fácil para comprar, tem essa estrutura, não é vendido em qualquer lugar. Então tem que fazer um balanço aí do custo da viabilidade desse projeto. Certo? Então esses foram os tipos de captação. A ideia agora é de falar um pouquinho sobre poço de sucção.